Já estamos gravando o nosso encontro de hoje. Então, vamos dar início ao nosso quarto módulo, né, que é de avaliação de trabalhos expostos na Feira de Matemática. Temos aqui, então, as professoras Marília e a Morgana, tá? Vou passar para elas, então, se apresentarem, para os colegas que estão aqui presentes. E aqueles que não estão presentes poderão depois revisitar ou também acompanhar pela gravação que vai ser disponibilizada lá no Moodle. Então, a palavra está com vocês, meninas. Fiquem à vontade. Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Morgana, sou docente aqui no IFC Campus Rio do Sul, né? Trabalho junto com a Marília e temos, nesses últimos anos aí, nos dedicado ao estudo e à reflexão sobre a avaliação de trabalho que ocorre no dia da exposição, né? É um prazer tê-los conosco aí nesse curso. Eu sou a professora Marília, também aqui do Instituto Federal Campus de Rio do Sul, e como a Morgana falou, a gente tem se dedicado aí, em especial desde o ano de 2018, a estudar e pesquisar sobre o processo avaliativo dos trabalhos na Feira de Matemática, né, no contexto da Feira de Matemática, e isso tem nos possibilitado realizar algumas experiências também bacanas, principalmente no âmbito da nossa feira regional, e pensar essa concepção de avaliação e como que ela se materializa lá no dia da exposição dos trabalhos, principalmente no dia da exposição dos trabalhos, né? E disso a gente estuda, faz formação de professores, organiza a avaliação aqui na nossa feira regional. Na Feira Catarinense a gente mais contribui também com esse processo, né? Mas é isso, acho. Acho que a gente queria que vocês se apresentassem rapidinho, são por enquanto só 4 pessoas, só para a gente entender da onde vocês são, né? Nome, da onde se já foi avaliador, se orientador de trabalho, em qual nível educacional atua, enfim. Pode ser, né, Morgana? Isso, né? Para a gente ter uma noção com quem que a gente conversa, né? Com quem que a gente está dialogando, para também conseguir pensar o restante da nossa conversa. Quem inicia? Posso começar. Eu sou Samantha, sou de Joinville. Quarta-feira da semana que vem a gente tem a feira de matemática aqui em Joinville, da rede municipal. Eu vou levar um trabalho e vou ser... 3 trabalhos vão ser que eu vou avaliar. Né? Eu tenho 3 trabalhos que ficou a meu cargo avaliar. Daí, hoje de manhã, a gente teve com os professores que vão ser esses avaliadores, meio que uma formação de como a gente vai fazer essa avaliação. Já foi passado o questionário, as perguntas e os trabalhos que a gente vai avaliar em relação à leitura do que está escrito e depois a apresentação do que eles vão fazer na quarta-feira da semana que vem. Ah, que legal, Samantha. Então, hoje vai ser o dia de avaliação. Estudou um pouquinho de manhã e agora mais um pouquinho à noite. Isso. Próximo? Pode falar, Douglas. Deixa eu ver aqui. Acho que não. O computador travou, mas voltei. Boa noite. Pode ir, Douglas. Eu sou graduado em licenciatura em matemática pelo Instituto Federal Campus Alegrete. Sou residente em Alegrete. Eu conheci o curso através que eu fui fazer uma visita em Blumenau. Aí entrei no site do Instituto Federal Campus de Blumenau e conheci alguns cursos ali, algumas qualificações profissionais. Sou especialista também em atendimento educacional especializado pela UERGS,
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Após a troca do semestre, eu sou ingresso no mestrado de regime especial pela Universidade da Campanha, a Unipampa, de engenharia. Não atuo na área ainda da docência por motivo de transtorno, PCD e alguma deficiência intelectual, medicação, e busco me aperfeiçoar no conhecimento da área, na área, para tentar minimizar esses problemas, né, mentais e tentar alguma oportunidade no mercado de trabalho, né, que a lei ampara, né, os PCD e alguma limitação e coisa e tal. Obrigado. Valeu, Douglas. Seja bem-vindo ao grupo. Próximo. O Enéas, a Lívia, estão na escuta? Oi, estou aqui, sim. Então, se puder se apresentar para o pessoal, fique à vontade. Então, anteriormente até a gente estávamos conversando. Eu sou professor já desde 2009, atuei sempre na rede estadual, sempre como professor na CT, eu tive uma caminhada ali nos laboratórios de informática, e aí fui cursar licenciatura na UNOESC na época, isso eu comecei em 2009, e atuei também nos CEDUPs, né, tive uma caminhada também no CEDUP, Educação Especial, e a caminhada, o encontro com a matemática aí ocorreu, né, depois de um certo tempo, depois de 2019, voltei, senti a necessidade, vi a beleza da matemática, e comecei a atuar como professor aqui em Rio do Sul. Eu trabalhei no Mário Nardelli, no Paulo Zimmermann, também lecionei no Dalfovo também, com ensino fundamental, Mário Nardelli no ensino médio, né? E depois aí, 2023, eu fiz o concurso aqui em Vitimarsum, na área da informática, e vim atuar aqui na rede municipal, mas estamos aí no contato da matemática. Não dá para perder, não, de forma alguma. E algumas coisas assim que a gente tem interesse, eu vejo também hoje na rede municipal, assim, um projeto, assim, através, assim, tô participando e visualizando, assim, essas provas a nível nacional, o CAED, aí, o Renalfa, né, a SAEB, e a importância da base do desenvolvimento da matemática lá desde a educação infantil e vem trilhando esse caminho lá na educação básica, nas séries iniciais. Vejo uma grande necessidade de fazer esse trabalho, de propor, de estimular, de trocar ideia com outros professores da rede, né? É isso aí, estamos aí, né? Isso aí, que bom, então. É alguém bem próximo da região da gente aqui, então. E a Lívia? Oi. Oi, eu já me apresento, só vou desligar o telefone aqui só um segundinho. Tranquilo, Lívia. Eu tive um probleminha aqui bem rapidinho, posso me apresentar? Sim. Então, eu sou professora aqui, gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, de Osório.
eu gosto muito de pesquisar, de buscar cursos diferentes. Então, já tinha pesquisado o GFordim. O GFordim é da área da URGS, né? Então, ele me chamou a atenção, foi ele que eu busquei, que eu procurei. E daí, depois, logo em seguida, apareceu o de vocês. Achei bem interessante, porque fala a questão da metodologia, né? Então, eu buscava cursos que me trouxessem melhor explicação na parte da metodologia. E eu achei muito interessante, gostei bastante, está sendo bem proveitoso. Só as feiras de matemática, eu não tenho uma específica aqui, é mais no âmbito de conhecimentos gerais, assim, feiras de conhecimento. Vai ter feira na minha escola, na parte científica e Travou para vocês ou foi só para mim? Travou. Ah, travou. Travou. Tô tranquilo. Senão, se fosse eu já ia dar um jeito aqui. Deixa eu ver se ela não voltou ainda. Acho que é interessante. Tem um link aí nesse meio tempo. Eu vou até procurar aqui o link da Feira Estadual do Rio Grande do Sul, né? Qualquer coisa tem na página da SBEM Nacional. São as coisas da tecnologia, né? A gente não sabe Sim, na se... semana passada eu tive um problema também. Uhum. Eu não tinha feito aquele processo de validação dos 2 níveis do e-mail, desse e-mail institucional que estou fazendo aqui. E atrasei um pouco. Sim. Ela caiu. Que pena. Isso. Então, vamos avançando. Isso, daqui a pouco a Samantha chega. Só para deixar registrado, desculpa te interromper vocês, só para deixar registrado também aqui na gravação, porque nós temos alunos de vários estados, né? A 16ª Feira Estadual de Matemática do Rio Grande do Sul, ela vai acontecer no dia 26 de setembro de 2025, né? Aí eu vou colocar o link assim na hora que ela entrar, que é interessante também os demais conhecerem que as feiras estaduais estão acontecendo, né, em alguns estados, então é sempre bom pesquisar para ver se não está sendo organizada alguma feira a nível estadual, de onde os participantes estão, né, residindo. Pode continuar, meninas. Bora lá, então. Morgana, passe aí para nós. Isso. Nós havíamos pensado, então, uma conversa, né, depois de conhecer vocês aqui, a partir do que vocês já viram no curso, né, vocês já tiveram outros módulos, né, com outras pessoas que estão dentro do movimento, né. Pelo que eu entendi, quem nunca participou aqui foi o Douglas e a Lívia, né. Samantha, você já participou alguma vez ou vai ser sua primeira vez? Essa vai ser a minha primeira vez, como apresentando o trabalho na feira e sendo avaliadora. Isso. Uhum. Então, a gente gostaria de ouvir que quem nunca participou, né, a partir do que já foi falado nos outros módulos, né, como que vocês imaginam que será realizada a avaliação dos trabalhos expostos no dia da exposição? Vocês querem fazer essa... Assim, né, pela reunião que eu tive hoje de manhã, né, já meio colocando assim, a gente vai, a gente olha todos os trabalhos, mas a gente não avalia todos. Específico meu, eu sei que eu tenho 3 trabalhos que eles mandaram para mim. Eu vou fazer a leitura do trabalho, do resumo, que agora a gente recebeu só o resumo do trabalho, e vou, a partir disso, verificar se a apresentação dos alunos está com isso e classificar lá o que foi passado para nós como satisfeito, insatisfeito. São 5 itens, e daí cada item tem o que tem que ser avaliado dentro do trabalho, né? Se foi feito exatamente, não foi. E lá assim, são várias questões que eu lembro, assim, que eu olhei, assim, por cima o formulário que ela mostrou pra gente.
Então, estou em todos os, nesse formulário tem todos os quesitos que eu vou avaliar e é mais ou menos assim, lá é só marcar X, né? Marca X, se ele cumpriu aquilo, não cumpriu, fez, não fez, tá no meio termo, não tá, e Sim. depois lá no final a pergunta é se ele é um destaque ou ele é só menção honrosa. Uhum. E essa feira que você vai participar é feira regional ou é feira municipal? Não, Feira Municipal de Joinville. O município, né? Municipal. A estadual de Joinville já aconteceu, que daí já foi tirado, né? E no nosso tem 75 trabalhos inscritos e 20 vão ser selecionados para daí a regional, que eu não sei agora de certeza onde vai ser. Não, isso aí, obrigada, Samanta. Lívia, a gente estava aqui conversando, e como você é de uma região aí que não é de Santa Catarina e que você não participou ainda de uma feira de matemática, a gente gostaria que, se possível, se você conseguisse comentar um pouco para a gente, como que você imagina que vai ser realizado essa avaliação dos trabalhos no dia da exposição, né? A partir do que você já escutou e leu nos módulos anteriores. Você consegue conversar um pouco conosco? Então, você fala a respeito dos trabalhos que eu li naquele do artigo que foi enviado? Isto ou das minhas experiências que eu vivenciei? Não, a partir do que você já teve no curso, né? Ah, sim, eu fiz alguns apontamentos, eu percebi que a ideia, o feedback final, ela começou a ter uma construção, né, um pouco mais antiga, e depois ela colocou um diálogo entre o orientador, entre a produção dos trabalhos, a parte final exige um feedback, né, eu até anotei umas partezinhas assim, eu até pensei que era para colocar, né, um diálogo entre o avaliador e o expositor, é sempre esclarecer por que ele pontuou, se foi a apresentação, se foi o conteúdo que falhou, sempre bom dizer qual é o ponto que merece aquela nota, né? Porque nós, enquanto professora, a gente avalia, bom, eu vou avaliar o cartaz, o banner, se ele está dentro das medidas, se ele apresenta os aspectos que eu pontuei, que eu quero, né? Então, tipo, lá na nossa escola vai ser feito isso. Então, acho bem interessante que essa avaliação tenha critérios e eu avalie a minha nota e eu diga quais critérios que não foram otimizados, que não foram satisfeitos, não foram apresentados. Acho que essa parte do diálogo é muito importante. Obrigada, Lívia. E o Enéas, né? Ele já participou da feira. Ele trabalhava numa escola onde teve uma feira regional. Enéas, você poderia falar um pouco para nós como que você percebe a relação entre o que foi vivenciado por ti naquela feira e o que está sendo discutido aqui no curso até o momento? Pois é, prof, a gente sempre aprendendo, né, a importância da feira, as exposições, os trabalhos, contato com os outros professores, outros avaliadores. Assim, a gente percebe às vezes, algumas vezes, alguns trabalhos, a comunicação, a expressão, a apresentação do trabalho, a forma de busca da pesquisa em alguns momentos, ou até a contextualização, vamos dizer assim, uma certa, desconexa muitas vezes em alguns trabalhos, mas outros com um total detalhe, assim, inclusive dentro da metodologia, seguindo aquela referência de trabalho, do template, né, como nós vimos ali, mas algumas coisas, assim, alguns trabalhos que chamam muito a atenção, que se atentam na sua explicação, mas às vezes falta, às vezes, um detalhe, uma fórmula matemática, né, alguma demonstração do cálculo, dependendo da modalidade dele, né, alguma coisa assim, né.
Mas, de modo geral, todo mundo numa caminhada e essa prática da feira é interessante que o pessoal vai olhando, olha do seu vizinho lá no stand, na mostra ao lado, aprende com aquela prática e traz uma riqueza bem grande. Uhum. Tá ok, obrigada, Enéas. Valeu. Alguém mais quer falar? Aproveitando que a Morgana falou, se alguém mais quer falar, tivemos então ali alguns, né, cursistas que entraram, a Janicleia, o William, também teve mais um, se não me engano. Vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem falar. Elas estão perguntando a questão da socialização, do que você entende, uma avaliação, o que você espera de uma avaliação de trabalho na feira de matemática, tá? Fiquem à vontade também se quiserem dialogar. Douglas, então, né? O Douglas aí vai colocar um pouco, então, de como que ele acha que pode ser essa avaliação, de como que ela será realizada, a partir do que ele já viu nos módulos anteriores. Então, a partir do que os professores trabalharam, as pessoas trabalharam nesses módulos, né? Como que você acha que vai ser o processo avaliativo desse trabalho? Pode falar, Douglas. Só queria comentar um relato, um breve relato do programa do início e bolsa da docência que eu participei, do PIBID, que foi num momento remoto, né? E aí teve toda aquela organização, toda a complexidade, né, do momento, né? Aí, para não perder o momento do programa, aí a nossa orientadora fez a socialização da licenciatura que tem aqui no IF, né, da química, da biologia e da matemática, né, um jogo virtual, né, mas resumindo assim, mais socializando assim com uma turma de ensino médio, né, contextualizando questões do Enem. Aí foi tipo uma feira, assim, uma observação, né, de como interagir com os alunos, né, uma exposição, né? Num momento que tinha um diálogo, num momento ali de complexidade, né, então de dificuldade e não perder a interação com os alunos, não perder o momento, o ano também, né, todo aquele momento, né, de instabilidade, né, da pandemia, né. A pandemia deixou a gente meio diferente, né? Mas obrigada, Douglas. Gente, o nosso tema, então, hoje, nós vamos falar sobre a avaliação. Então, uma das coisas que tem na feira é a avaliação dos trabalhos expostos, né? Esses trabalhos, eles geralmente, eles são organizados, a apresentação deles em pavilhões, em ginásios, centro de eventos, geralmente tem estandes para que eles se acomodem, né, montem um material de exposição, e eles fazem essa socialização do trabalho paralelo à visitação pública, né, como diz assim, o tempo todo, né. E aí, nesse trabalho paralelo à visitação pública, há um grupo, né, que vai e faz a avaliação, então, no dia dessa exposição, né. O que vocês gostariam que fosse dialogado, né, para vocês terem mais informações, né, compreenderem melhor como que esse processo é feito e por que ele é feito dessa forma. Então, assim, o que vocês esperam que a gente converse, dialogue com vocês nesse módulo sobre avaliação? Pode ser tudo, pode ser nada. Não pensaram em nada que vocês gostariam de ver, que estão curiosos, alguma coisa assim?
Acho que estão tímidos. Então, vamos lá. Vamos começar, então? Então, olha só. Quando a gente pensa, né, em avaliação, avaliação dos espaços escolares, porque, de modo geral, a feira ela tem uma relação muito, muito próxima, né, com os espaços escolares, a gente precisa pensar que, de modo geral, há diferentes perspectivas para avaliação, né? Então, nós temos diferentes, duas grandes diferentes perspectivas, né? Então, olha só, eu posso utilizar a avaliação, né, num contexto escolar ou na feira, se eu quero ir lá verificar, se eu quero ir lá aferir para ver se tem, eu quero verificar para ver se isso foi feito, não foi feito, se tem, se não tem, né? Eu posso ir lá como um examinador para ver os sucessos e as falhas, né? Nesse sentido, então, eu estou utilizando uma perspectiva onde eu quero medir, né, para fazer um julgamento, né? Então, assim, se eu vou, né, com essa concepção de avaliação, se eu quero verificar se tem ou não tem item, se ele apresentou isso ou não apresentou aquilo, né? A concepção de avaliação, né, que está relacionada com isso, é uma concepção de avaliação aonde vai haver classificação. Porque se você verifica, nada mais é do que separar eles, né, em itens, em níveis e assim por diante, né? Esse ato de você querer verificar, de você querer examinar se tem, não tem, se confere, não confere, é porque vai levar a uma seleção dos mais aptos e dos não tão aptos. Portanto, é um processo que vai levar a uma competição, né? Estimula a competição, porque todo mundo quer ficar entre os classificados e sempre vai achar que vai estar nos classificados, se vai estar nos aptos e não nos outros, né? Também vai levar a um destaque da meritocracia, né? Só vai ter mérito aquele que for destacado, né? Consequentemente, né, se faz ranqueamento, então vai estar lá os que são os melhores dos outros que não são os melhores. E o impacto disso é que isso causa exclusão, né? Então, assim, tem essa perspectiva de avaliação, né? Mas há uma outra perspectiva de avaliação, uma perspectiva onde eu posso observar a situação, né? Eu posso observar o que está acontecendo, eu posso observar o trabalho desenvolvido, eu posso observar, posso estar na minha sala de aula, e eu posso estar fazendo essa observação, eu estar ouvindo, eu estar conhecendo esse trabalho, esse pessoal, porque eu quero diagnosticar o que foi feito, como que foi feito, o que conseguiram, eu quero conhecer, né? Eu quero dialogar, né, com esses estudantes, com essas pessoas, sobre o porquê de suas escolhas, né? Interrogar, dialogar no sentido de questionar por que resolveram fazer isso de determinada forma e não outra, qual poderia ser a implicação de uma escolha, né? E aí eu posso estar nutrindo esse diálogo, né? Levantando subsídios para ver como que a gente pode fazer modificações nesse processo, colaborando para que outras pessoas possam colaborar para que esse processo continue, né? E aí a gente diz que a gente está num agir consciente e reflexivo. Se eu vou instaurar esse diálogo, né? Estar diante dessa perspectiva de que a avaliação é um diagnóstico, um espaço para subsidiar alguma coisa, é porque essa minha ação,
ela não vai levar a uma classificação, mas sim a uma intervenção. É a partir daquilo que está sendo observado, dialogado, que pode ser proposto coisas para que as pessoas, né, que estão naquele contexto, os alunos, os professores, possam continuar com intervenções para que tenha desdobramentos aquilo que foi feito inicial. Então, eu não quero só avaliar para julgar, para dizer que é bom, ruim, ótimo, não ótimo, classificado, não classificado, tem, não tem, né? E eu estou trabalhando a avaliação como fosse um meio de comunicação, né? E aí, nesse processo, ele pode ser um processo formativo, tanto para nós, quanto para os autores, né? Quanto esses autores considerando os estudantes e considerando os orientadores desses estudantes. Porque eu quero conversar, eu quero entender, eu quero provocar reflexões, eu quero ser provocada, né? E esse tipo de avaliação, essa concepção de avaliação, ela vai ser entendida, então, que o papel dela, né, é um papel que promove um desenvolvimento, né? Em vez desse espaço propício, né, ser visto como um espaço para competição, ele é visto como um espaço para socialização, aonde não importa eu querer dizer se aquele é melhor ou pior. Não, eu só estou vendo como um espaço riquíssimo onde as pessoas têm possibilidade de socializar, de contar aquilo que tiveram condições de fazer, né? A gente acredita que essa perspectiva de avaliação, né, ela pode levar ao desenvolvimento, porque se eu só colocar tem, não tem, é ótimo, é ruim, o que ele vai conseguir desenvolver após isso? Se eu só colocar lá, por exemplo, um 7, né, o que aquilo pode promover de transformação na vida positiva? E aí a gente vê que essa perspectiva de avaliação, ela pode colaborar para que se tenha equidade, né? Então a gente a gente sai de uma perspectiva que pode levar a uma exclusão, porque sempre vai ter aqueles que se destacam e os que não se destacam, os bons, os não tão bons, né? O primeiro e o último, para um movimento de emancipação, né? Então, de modo geral, o que a gente trouxe aqui é que nós temos duas diferentes perspectivas de avaliação. Essa primeira, ela é vista como uma perspectiva tradicional de avaliação, né? A gente quer olhar ali e um processo se encerra ali. Eu quero ranquear, eu quero classificar, eu quero selecionar. Enquanto o último está preocupado com uma avaliação formativa para o desenvolvimento desse sujeito e não para o ranqueamento, né? Quem disse que num espaço, por exemplo, como a feira de matemática, há necessidade de dizer se alguém é melhor que o outro, ou que um trabalho é melhor que o outro? Eu nem sei direito qual foi o contexto que aquilo foi desenvolvido, né? Então, agora a gente poderia perguntar para vocês, qual das duas perspectivas vocês acham, né, que contribuiria melhor para tudo aquilo que vocês já viram nos outros módulos? O módulo 2 ali, diagnosticar, refletir, subdividir, agir, consciente, reflexivo, intervenção, comunicação, formação, equidade, principalmente, desenvolvimento, socialização, emancipação. Para ti, Douglas, isto, beleza. Mais alguém quer se pronunciar? A Lívia, perspectiva de reflexão. Concordo com os dois. Ok. Então, o que a gente tem aí? Nós temos, então, que vocês concebem que a avaliação na feira
ela não serve para ranquear, né? E aí a gente tem que ver que instrumentos que a gente pode ter e como que a gente pode operar isso, né, operacionalizar isso, para que a gente consiga fazer com que a avaliação propicie o desenvolvimento das pessoas, né? Será que é fazendo uma lista de coisas e colocando lá um set e entregar para o sujeito? Aquilo propicia desenvolvimento? Aquilo fornece um panorama? Né? Então, acho que é um pouco disso que a gente vai conversar hoje com vocês. Marília, quer comentar alguma coisa? Não. Mas, principalmente, né? Não, mas sim. Pensar essa... Tu pode voltar o slide? Então, reforçar, né? Que essas duas perspectivas de avaliação, elas são opostas, né? Deixar bem claro isso. A primeira, a gente até costuma falar que ela vem muito na perspectiva da Olimpíada Brasileira de Matemática. Se a gente pensar na Olimpíada Brasileira de Matemática, ela exatamente, quando ela faz uma prova para todos os estudantes, né? E o objetivo dela, o que é, né? Selecionar os melhores. Selecionar os melhores que vão fazer a segunda etapa, que desses melhores ainda vão receber medalhas, né? E ela gera uma competição, uma meritocracia, né? Então, ela disfarçada, que se a gente entra lá no site da UBMEP, né? Que o objetivo é melhorar o ensino de matemática do país, isso ele não se reflete, né? Porque não se melhora o ensino aplicando uma prova para todos os estudantes, né? E em contraponto, uma avaliação numa perspectiva qualitativa, ela vai ter essa ideia, então, de desenvolvimento, de emancipação, de formação, né? E aí que chegaremos na avaliação formativa. Pode passar, Bruno. E aí, nesse sentido, né, se a gente for olhar para a etimologia da palavra avaliar, né, a mais valere, né, e do latim significa atribuir um juízo de valor. Só que esse valor, ele não necessariamente, então, né, nós defendemos que esse valor, ele não precisa ser um valor quantitativo. A gente não precisa quantificar esse valor em 10, 9, 8, 0, né? Mas é um juízo de valor que pode considerar elementos, considerado a partir de vários elementos do processo, e pode ser uma avaliação qualitativa, onde a gente descreve, a gente direciona, a gente dialoga, né? Igual a Lívia colocou ali no início, que a gente pode dialogar. A gente gosta de trazer essa tirinha, né, em que o avaliador ali, o juiz diz: para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Olha aí todos os animais que tem para subir na árvore. E aí todo mundo vai conseguir fazer essa avaliação justa? Da mesma forma? O que vocês acham? Douglas tinha levantado a mão antes, se quiser. Esse ponto que eu quis refletir também, que justamente com a diversidade, a inclusão, né, tem muitos parâmetros, né, que dificultam uma aprendizagem igualitária, né, mas a gente tenta ensinar na base da equidade, né, tentando desenvolver habilidades ali que desenvolvam um ensino, né, de igual, né, para todos. Isso. E mais que ensinar, né? Ensinar, aprender e avaliar, né? Então, aqui falando de uma avaliação. Quando a gente, nem sempre e isso é importante, né? Fazer a mesma prova não significa ter uma justiça, né? Porque o peixe não vai conseguir subir na árvore, tão quanto um macaco subirá muito facilmente. Pode passar, Morgana.
E aí, dentro do contexto da feira de matemática, né, aqui a gente já sabe que vocês tiveram algumas antes, um módulo do histórico da feira. A gente trouxe brevemente, né, para situar o histórico de avaliação dos trabalhos na feira de matemática. Então, a feira de matemática que vocês já viram lá no primeiro módulo, que começou lá em 1985, com os professores Vilmar e José Floriani, o que se tinha naquela feira lá, inicialmente em 1985, 86. Então, como que era a avaliação dos trabalhos? Existia uma ficha de avaliação e tinham 8 critérios qualitativos, né? 8 critérios que eram mensurados quantitativamente por notas de 0 a 10. E aí era calculada uma média aritmética. Então, aquela avaliação, na perspectiva lá que a gente trouxe, bem no sentido de mensurar, né? Porque se dava uma nota para cada um desses critérios, né? E os trabalhos, então, eram classificados entre premiados ou menção honrosa. Os premiados recebiam troféus e medalhas. Então, veja, existia uma perspectiva toda lá da primeira, né? Porque além de dar uma nota, existia uma premiação dos melhores, né? Através desse cálculo de média aritmética, que tinham maior nota eram premiados. E aí, na segunda-feira de matemática, o processo de avaliação começou a ser questionado pelos professores. E isso gerou um incômodo. Lá em 86, na segunda-feira, os professores ficaram incomodados. E aí, na assembleia final da feira de matemática, optou-se por não fazer a avaliação na terceira feira catarinense. E essa não avaliação foi ocorrida, então, na terceira feira catarinense de matemática, que aconteceu no município de Joaçaba, em 1987. Só que, na assembleia da terceira feira, os professores não gostaram que não teve avaliação. Então, lá na segunda-feira, reclamaram da avaliação, então não teve avaliação. E aí, na terceira-feira, não teve avaliação e houve uma incomodação também, né? E aí, o que aconteceu? Então, se propôs uma mudança na premiação. E aí, seriam premiados os 3 primeiros lugares de cada categoria e modalidade. Então, veja, na primeira e segunda-feira, a gente teve uma avaliação por nota e um ranqueamento dos melhores. E aí, incomodaram-se e mudaram para essa premiação aí dos 3 primeiros lugares de cada categoria e modalidade. Será que nesse movimento da primeira e segunda para quarta-feira teve uma mudança de concepção ou dinâmica de avaliação? Ou a gente continuou numa perspectiva de ranqueamento aí, de nota média? Uma perspectiva tradicional. O que vocês acham? Vocês acham que mudou? Qual foi o ano mesmo? Lá em 89. 85, 86, 87, né? E depois disso, eles mudaram para 3 primeiros lugares em categoria e modalidade. Vocês acham que isso é diferente? Essa concepção aqui, ela é diferente do que tinha no primeiro ano? A Lívia destaca, houve tentativa, foi diferente. Foi diferente na questão da premiação, né? Mas será que a gente abandonou a perspectiva de selecionar, de ranquear? Eu acho que sim. Eu acho que sim, pela imagem, pelos personagens ali, né? Que são mais diferentes são mais atuais as figurinhas ali, né? Então, o que acontece é isso, né? O que a Marília está problematizando é que não necessariamente, né? Só uma mudança na premiação, ela pode
causar ou provocar uma mudança na concepção de avaliação. E, Marília, pode continuar, Marta. Obrigada. E aí, nesse movimento, então, de questionar a avaliação dos trabalhos, a gente tem o primeiro seminário de avaliação das feiras de matemática, que provavelmente vocês viram lá no primeiro módulo, né? Que a feira de matemática ela tem esses seminários de avaliação da própria feira. Esse que aconteceu em 1993, ele criou um espaço para discutir e deliberar novos modos de pensar os critérios dessa avaliação. Então, os critérios de avaliação começaram a ser questionados e elaborados e pensados nesse primeiro seminário. Lá na Feira Catarinense de 1999, optou-se, então, para uma mudança de premiação, que 70% dos participantes iam ser premiados como destaque e os outros 30%, então, como menção honrosa. E assim, então, 70% ia ser premiado como destaque ou menção honrosa e 30% não ia receber premiação. Então, só em 1999, de 15ª Feira de Matemática, é que deixa de existir um ranqueamento dos trabalhos, primeiro, segundo e terceiro lugar, e passa-se, então, a premiar 70% de todos os trabalhos, entre destaque e menção honrosa, né? E ainda 30% dos trabalhos permanecem sem premiação. Pode passar, Morgana. E aí, lá em 2003, num curso que teve, né? Um curso que gerou, inclusive, um livro. Pode voltar, Morgana. Tá. No segundo seminário, em 2021, se criou a Comissão Permanente da Feira de Matemática, né? Que tem como uma de suas funções coordenar o processo da feira. Então, outro avanço que a gente tem em 2001 foi a criação dessa comissão permanente. Em 2005, né, então a gente supera aqueles 30% sem premiação e passa a ter 75% dos trabalhos como destaque e 25% dos trabalhos menção honrosa. Então, quando divididos em grupos de avaliação com 4 trabalhos, 1 recebia menção honrosa e 3 recebiam, então, o destaque. Em 2006, no terceiro seminário, se começa novamente, né, um estudo e um debate sobre os critérios de avaliação, né, bem como a defesa da cooperação e não competitividade. Isso fica bem forte no terceiro seminário. Pode passar, amor. E aí, lá no seminário de 2009, se cria os coordenadores de grupo de avaliação, com a finalidade de acompanhar de perto esse processo. Logo mais a gente vai entender um pouquinho melhor a característica e a função desse coordenador de grupo de avaliação, né? E a partir de 2013, a figura desse coordenador passa também a ser o responsável pela escrita do relatório síntese de avaliação, que também a gente, logo mais para frente, vai ver a ficha de avaliação e o relatório síntese, né, Morgana? Então, assim, desse contexto histórico, a gente ainda selecionou alguns pontos, né, do que foi acontecendo, mas é importante a gente pensar o movimento, né, porque a feira está em movimento, né, e é importante a gente pensar que as pessoas que fazem a feira, né, que participam da feira, que estudam, que apresentam trabalhos, que são avaliadores, nessas instâncias, seja uma assembleia geral de uma feira de matemática, seja o seminário de avaliação, tem essa possibilidade de a gente estar discutindo e pensando e repensando tanto o nosso modelo de formação quanto o modelo de premiação, que foi isso que foi acontecendo ao longo dos anos. Então, a gente começa com um modelo de formação, de avaliação por nota, né? E a gente avança hoje para um parecer descritivo. A gente começa com um modelo de premiação, de ranqueamento dos melhores trabalhos e passa hoje para um modelo de premiação em que se premia
todos os trabalhos saem com uma premiação. Então, a gente tem esse movimento que vai acontecendo aí ao longo da existência dos 40 anos, né? Esse ano, 40 anos da Feira de Matemática. E aí a Marília destaca muito bem, né, gente? Olha só, que a gente pode fazer uma analogia com o segundo slide que a gente tinha, que de repente a Feira de Matemática lá no seu início, que isso era em 85, né? Então a gente também tem que levar em consideração como que estava, quais eram as concepções de educação naquela época, né? O que influenciava as pessoas a pensarem desse modo e o que as pesquisas, os estudos dentro de educação foram provocando, né, em quem estava na feira para pensar, né, propor uma formação agora de avaliação mais nessa perspectiva formativa. Então, a gente pode dizer que a gente saiu do que hoje a gente pode dizer que era uma perspectiva tradicional de avaliação e estamos nos encaminhando para uma perspectiva formativa. Então, se a feira é um espaço para socialização, né, para que ranquear? Para que as pessoas saírem de lá, umas felizes e outras tristes? Né? Quem sou eu para dizer que o teu trabalho é pior do que aquele que eu e os alunos desenvolvemos? Há necessidade, será? Então, por isso que a gente traz essa provocação, né? Avaliar esses trabalhos para quê? Né? Então, por quê? Por que motivo se faz a avaliação? Né? E para quê, então? Com que finalidade? Né? Quem serão os beneficiados? Né? Para quem que a gente avalia? Né? Se a gente não... Se a pretensão, então, não é ranquear, né? É porque todas essas 3 perguntas, elas podem levar, né, a entender que as motivações, né, as finalidades da avaliação é porque quer o desenvolvimento. Então, é alguma coisa que situa, né, o que foi propiciado a fazer e como que aquilo foi visto e que potenciais de desenvolvimento existe ali, por um conjunto de pessoas, que se fossem outras, provavelmente seria outro, né? Por isso, então, que a gente traz essa citação do Freitas aí, do Freitas e dos seus colaboradores, quando traz que a avaliação diz respeito ao futuro, né? Então, embora que a gente esteja em um momento, ela diz respeito ao futuro. O que vai acontecer a partir dessa intervenção? Então, a gente precisa entender que a avaliação, ela mexe com a vida dessas pessoas. Ela pode fechar portas ou pode abrir, né? Ela submete ou ela desenvolve, né? Então, pensando nisso, que a gente, então, tem concebido e defendido muito essa perspectiva formativa da avaliação na Feira de Matemática, né? Uma perspectiva de que a avaliação ela é para contribuir, né, para o desenvolvimento de quem está nesse processo. E esse desenvolvimento ele pode ser do trabalho das pessoas que estão na feira, e essas pessoas podem ser os expositores, pode ser o orientador, e pode ser o avaliador, e pode ser o visitante, né? Então, assim, o que se quer é contribuir para o aprimoramento, né? E que pode ser daquele trabalho que está sendo desenvolvido, ou pode ser de outros que podem vir, né? Então, por exemplo, a Samantha, esse ano, vai participar de uma feira. Provavelmente, a experiência dela não vai modificar tanto o trabalho já desenvolvido, que está em desenvolvimento, porém, pode interferir fortemente nos que vão vir pela frente, né? Então, desde o primeiro seminário, já se pretendia que essa avaliação tivesse esse sentido. No entanto, pode ser que os critérios, né,
a forma, o instrumento que eles utilizavam para fazer a avaliação não era o apropriado, o mais apropriado para esse sentido. Então, notem ali, ó, né, que a Maria Auxiliadora de Abreu, lá na ocasião, né, olha só, 30 anos atrás, ela já trazia que a avaliação, ela visa essa busca de qualidade, né, para o desenvolvimento, para o aprimoramento do conhecimento científico, para o desenvolvimento das pessoas que estão ali, né? E aí, no primeiro seminário, eles veem apenas a ideia de fazer outros critérios, outros aspectos a se observar, e não, né, provavelmente os espaços de pesquisa da educação ainda não tinham sugerido, talvez, formas alternativas. Talvez, na época, era isso que eles tinham, né? E dentro da feira, então, esse processo que ocorre dos trabalhos, né, considerando que a feira ela está sempre em movimento, como a Marília disse, né? A feira não é o dia que acontece a exposição. A feira ela está em constante existência, porque ela pode começar lá no dia em que as pessoas se sentiram provocadas e decidiram por participar, socializando alguma coisa que é feita nesses espaços escolares, né? Então, por isso que a gente defende que a avaliação ela pode ser concebida como um processo. Então, é um processo, não é um momento, né? Que transcende essa ideia de classificação e de seleção, característico de uma avaliação tradicional. A gente entende que é um processo cíclico, porém em espiral. Por quê? Porque os estudantes e o professor, eles podem estar em constante processo de avaliação durante o desenvolvimento desse trabalho, né? Colegas, colaboradores participarem da avaliação, fazendo considerações, dialogando com os expositores, pode ser um momento de transformação e de desenvolvimento, né? E o trabalho que é feito posteriormente, quando é recebido o relatório síntese, né, é lido pelo orientador, dialogado com os estudantes, né, de como que as pessoas perceberam esse trabalho, o que elas sugerem, como que elas viram, também é um momento onde a avaliação se torna processo. Então, por isso que ela não é um momento. E por isso que a gente diz que ele é cíclico e em espiral, ele não acontece só uma vez, né? E não são sempre os mesmos atores nesse processo. E aí sempre a gente acha que busca proporcionar conhecimento das informações sobre o trabalho, o estudo sobre as suas potencialidades e as possibilidades de melhoria ou ampliação dele, né? Mediante a anuência dos avaliadores nas considerações e proposições que vão estar lá descritas no relatório síntese, né? Pode ser entendida como uma oportunidade de retomada, de constante retomada, e a continuação da avaliação avaliativa pelos membros envolvidos no trabalho, né? Então, enquanto a avaliação tradicional ela não propicia essa retomada, essa continuação, esse processo cíclico, né? A avaliação formativa ela propicia, né? Então, como a gente já colocou, a gente entende que esse processo de avaliação, ele pode acontecer antes, durante e depois da exposição, né? E que no dia da exposição, né, essa avaliação, ela é realizada por um conjunto de pessoas e é um conjunto de pessoas que não viveu todo o processo até então. E pode ser que o trabalho que está sendo apresentado ali, ele já teve um desenvolvimento aí, um trabalho de meses. E aí, essas pessoas vão conseguir se inteirar desse processo, eles vão analisar esse processo a partir do que a partir do que é transmitido pelos expositores ou do que está escrito no relato de experiência,
né? A Samantha coloca aqui que ela já recebeu os trabalhos para conhecer. Então, ela vai conhecer, mas ela não sabe como que foi esse trabalho, né? Ela não viveu. Ela vai ter uma pequena amostra, né? E aí é um momento em que a gente, a partir do que é exposto, do que é dialogado, do que é escrito, a gente consegue, então, levá-los à intervenção, à melhoria, né? Então, a avaliação aqui, ela é vista como um movimento que não tem a pretensão de só apontar problema. Ó, que está errado. Não, isso aqui não conseguiu. Ah, isso aqui conseguiu, né? Mas sim de fornecer um panorama geral, da gente entender como que aquele trabalho foi percebido, né, foi desenvolvido, e aí escrever para os meus colegas, que são os autores desse trabalho, né, muitas vezes são os pares da gente, junto com os estudantes, né, como que isso foi percebido, o que eu posso propor para continuação, para aprimoramento, para desenvolvimento, né, a partir da pretensão desse trabalho. E aí a gente considera que esse trabalho de avaliar na feira, ele é uma coisa muito delicada, porque, como a gente colocou ali, ele mexe com vidas, né? E fazer esse trabalho de diálogo, de conhecimento desse trabalho, né, de ser propositivo em vez de só apontar erros, isso é um compromisso com a educação, né, e é um trabalho que exige um respeito profundo de um adulto que se dirige a alguém que ficou meses trabalhando. Preciso ter ética, né, eu preciso ter disponibilidade, porque isso leva tempo. Eu fico tempo lendo os textos, depois eu vou lá, eu ouço esse trabalho, aí eu faço anotações, já faço anotações da parte escrita, já faço rascunhos sobre o que eu quero saber a partir do que ele escreveu e que, de repente, não ficou tão claro, né? E aí eu preciso estar aberta para o diálogo, e não me portar como alguém que vai fazer uma inquisição. Eu não estou lá para conferir, eu estou lá para conhecer, para dialogar, né? E isso a gente entende que é um processo muito sério, muito delicado, né? Ainda mais, né? Quer expor essa parte, Marília? Que a feira, né? A feira de matemática, ela tem trabalho de tudo quanto é natureza, né? Exatamente. E como você já deve ter visto aí no processo no módulo de orientação de trabalhos, né? A feira é um espaço plural, né? A gente defende isso, defende essa perspectiva, por entender que os trabalhos que são apresentados nessa feira, na feira de matemática, ele possui diversas naturezas, né? Então, o que a gente entende quando a gente fala dessas diversas naturezas? Porque lá na feira a gente pode ter trabalhos expostos que são práticas pedagógicas, metodológicas de professores, né? Que seria que a gente entende como a extensão do trabalho do professor com distintas possíveis possibilidades de protagonismo e autonomia estudantil. No sentido de que é aquele trabalho que o professor desenvolve com os estudantes em sala de aula, pode ser um jogo, pode ser um material pedagógico, pode ser um projeto de modelagem matemática, e quem vai apresentar, quem vai socializar são os próprios estudantes, né? A gente tem também práticas em que o professor, inscrito na categoria professor, ele vai apresentar aquele trabalho. E aí, essa perspectiva de apresentação, ela difere da primeira perspectiva, porque o professor, enquanto autor e ali do trabalho, ele vai ter
pretensões diferentes dos estudantes. Não só pretensões, né? Mas ele também vai entender aquele processo diferente. Porque o professor é um sujeito que entende dos processos de ensino e de aprendizagem, né? Que entende de perspectivas metodológicas, pedagógicas. Então, quando ele vai para a feira e expõe esse trabalho, ele expõe numa perspectiva diferente de quando os estudantes vão para a feira e expõem o trabalho, que vão numa perspectiva de autores e quem vivenciou esse projeto, esse trabalho. E aí nós temos também práticas oriundas de estudantes orientados por professores em espaços de aula ou extraclasse. Então, são trabalhos de uma natureza distinta, que não são aqueles trabalhos realizados, por exemplo, com a turma inteira, mas sim com um grupo de alunos, né? E esses trabalhos, eles podem ser práticas de investigação, de pesquisa, mas realizada, então, só com um grupo pequeno de alunos. E, além disso, né, a gente pode ter trabalhos que são de natureza de pesquisa e iniciação científica, que eu mencionei anteriormente, né, trabalhos resultados de práticas pedagógicas, mas a gente também pode ter grupos de trabalho que vão lá apresentar sobre determinado tema, voltado mais para uma prática de iniciação científica. Esse tipo de trabalho pode ser desenvolvido pela turma inteira, como também pode ser desenvolvido por um grupo de estudantes, né? Então, a gente sempre tem que estar atento, quando nós assumimos o papel de avaliador de um trabalho, a essas diferentes naturezas. Porque quando a gente vai pensar numa avaliação para qualificar, numa avaliação para o diálogo, a gente tem que entender qual a natureza daquele trabalho para saber questionar, para poder contribuir com aquele trabalho. E aí, como que se dá, né, essa perspectiva de avaliação, como que ela se materializa, né? Porque a gente então, supera inicialmente uma perspectiva de avaliação quantitativa para uma perspectiva de avaliação qualitativa. Então, o objetivo da avaliação da avaliação dos trabalhos no contexto da feira de matemática é subsidiar aquele trabalho, dando condições para ele melhorar, para se aperfeiçoar, ou, né, ou se aquele trabalho já está completo, perfeito, então dando esses elogios, enfim, no sentido de enaltecer aquele trabalho. Então, como que vai se materializar? Porque uma concepção de avaliação, ela precisa se materializar de uma forma que garanta que essa concepção, né, ou que possibilite que essa concepção seja de fato ocorra, né? Então, primeiro ponto, a avaliação é em grupo, né? Então, nenhum trabalho na feira de matemática vai ser avaliado por apenas uma pessoa. Nenhum trabalho, né? Dentro da feira de matemática que acontece desde 1985 na cidade de Blumenau, nenhum trabalho vai ser avaliado por uma única pessoa. E nem por duas. Pelo menos 3, né? A gente colocou cerca de 4, mas hoje a gente tem uma dificuldade de conseguir avaliador, né? Mas a gente garante que pelo menos 3 pessoas vão avaliar o mesmo trabalho, né? E isso, ela se materializa em grupos. Então, cada 3 pessoas que formam um grupo de avaliação, 3 pessoas, um coordenador de grupo, 2 avaliadores, vão avaliar cerca de 3 a 4 trabalhos. Esses 3 a 4 trabalhos sempre na mesma categoria. Então, assim, eu vou pegar Morgana e Juniel, somos um grupo de avaliador. Nós estamos no grupo da categoria anos finais do ensino fundamental. Nós vamos avaliar trabalhos dos anos finais do ensino fundamental. Então, pode ter trabalho de 6º, de 7º, de 8º ou de 9º ano, né? E o que nós vamos fazer enquanto avaliadores, né? Nós vamos fazer a leitura do relato de experiência ou pesquisa, como a nossa colega aí colocou que recebeu. Então, a gente recebe primeiramente esse relato, né, que é o que vocês já devem ter estudado aí no nosso curso, o relato de experiência, que o professor, junto com os alunos, elaborou. Essa leitura,
A gente tem conseguido, né, no âmbito da regional e outras regionais também feitas, na catarinense, a gente consegue enviar esse relato de experiência antes da feira. Então, uma semana antes, o avaliador já recebe esse relato, consegue fazer uma leitura cuidadosa em casa, né? Depois, a gente assiste a apresentação oral. Então, no dia da exposição dos trabalhos, a gente tira, né, um tempo para assistir as apresentações orais. E aí, na ficha de avaliação, que logo a gente vai apresentar para vocês, a gente emite um parecer sobre cada trabalho observado e conhecido, né? E aí, a gente vai se reunir no coletivo para elaborar o relatório síntese de avaliação, trazendo aí considerações gerais de cada um dos trabalhos, né? Então, como a gente escreveu num texto de 2022, né, há de se sensibilizar para que o trabalho realizado esteja mais voltado à avaliação para o desenvolvimento do trabalho do que o trabalho como produto final. Então, a gente, né, tem essa perspectiva de pensar a avaliação para o desenvolvimento do trabalho. Só para complementar o que Marília traz, nos últimos anos nós temos feito aqui, tanto na regional quanto na catarinense, esse trabalho de distribuição aí dos grupos de avaliação, né? Então, a gente faz uma distribuição, faz grupos, né, com os trabalhos anteriormente, e aí nós colocamos o material todo dentro da pasta do Drive, né? E aí depois é enviado, compartilhado com essas pessoas. A gente também forma grupos de WhatsApp para facilitar a comunicação, né, onde eles podem ter acesso ao relatório síntese, aos textos, para que eles já possam lendo, e ao mesmo tempo, se eles querem se comunicar nesse grupo do WhatsApp antes do dia da exposição ou depois, eles podem fazer isso por meio dos grupos, né? Então, é um trabalho que exige uma dinâmica bem grande e bastante trabalho, né? Isso. E aí, então, que a gente falou lá inicialmente, a gente tem a figura da coordenação do grupo de avaliação. Esse coordenador de grupo, que nós, quando a gente planeja e organiza a avaliação numa feira, a gente prioriza a figura do coordenador de grupo ser algum professor que já foi orientador de trabalho, algum professor que já participou, né? Isso é básico, já tenha participado como avaliador de alguma feira. Isso é básico para ser coordenador do grupo de trabalho. E a gente, então, sempre busca alguém que tenha esse perfil, né? Já foi orientador, já foi avaliador, tem bastante estrada aí na feira, para que a gente consiga, né, um trabalho sério e nas diretrizes aqui do que a gente defende. E qual que é o papel, então, da coordenação de grupo? É mediar, orientar, discutir, proporcionar e instigar. Então, ele vai ser aquela pessoa que vai orientar e mediar o processo avaliativo, junto com os outros 2 ou 3 avaliadores que fazem parte desse grupo de avaliação, né? E aí ele vai, no dia da exposição dos trabalhos, ele vai se reunir com esses avaliadores, né? Marcar um encontro para eles estarem discutindo sobre esse processo, né? E vai elaborar. Ele é o responsável por elaborar o relatório síntese. Não significa que ele elabora sozinho esse relatório síntese, mas ele acaba sendo ali o responsável pela elaboração. Não, a maior parte das vezes, esse texto, ele é elaborado ali no momento da conversa, né? Na discussão, no diálogo entre os avaliadores, quando eles começam a falar sobre cada trabalho, né? E aí também a gente vê que a coordenação precisa ser alguém que é dinâmico, que seja comunicativo, que tenha essa capacidade de síntese, que consiga fazer essa organização dentro do grupo, né? E aí
por vezes a gente pergunta se aceita e às vezes, como diz, a gente quase convoca, porque, por exemplo, no âmbito catarinense ou no âmbito nacional, a gente não conhece todos os nomes, né? Isso. E aí a gente tem 2 documentos que a gente já mencionou aqui, foi mencionando, né, ao longo da nossa fala, que é a ficha de avaliação, que apresenta os critérios de cada trabalho, e o relatório síntese. Você vai abrir, Morgana? Aham. Uau, deixa eu ver. Ó, então nós temos aqui, né, o site da SBEM, onde tem. Então, aqui nós temos os documentos. Está projetando? Ai, sim. Não, não tá. Ué. Não está projetando. Tá. Deixa eu começar de mas novo não tá. aqui. Ok, agora foi. Sim. Não aceitou trocar direto. Então, olha só, aqui na aba documentos, né, nós podemos acessar aqui, então, ó, o relato, o template do relato, que é onde tem as orientações, e aqui tem, então, o relatório síntese, né, e a ficha de avaliação dos trabalhos, né. Então, ó, a gente vai abrir para vocês. Ó, então, aqui na tela agora, né, tem um modelo que está lá onde vão ter Saiu alguns... de novo, Morgana. Saiu de novo. Agora foi, né? Aham, sim. Uhum. Então, tem esse modelo, né, aonde vai trazer aqui para o grupo assinalar em qual das modalidades ele percebe que esse trabalho se encaixa. Geralmente, essa identificação ela já vem na ficha, né, assinalada, e aí ele emite considerações sobre essa questão da modalidade. Muitas das vezes, os avaliadores dizem assim, percebe-se que é mais pertinente que ele tivesse sido inscrito na categoria material instrucional, por exemplo, né, e não tinha sido. Os avaliadores também olham esses 4 aspectos aqui. Não sei se Marília quer falar, eu posso comentando. Pode comentando. Ó, então, na verdade, eles não são critérios para a gente comparar, mas são aspectos para as pessoas entenderem, por exemplo, o que seria essa comunicação oral, né? O que estaria dentro dessa comunicação oral? Jamais no sentido de dizer assim, se foi claro ou se não foi claro, se teve domínio ou se não teve domínio, mas para que a pessoa tenha características do que seria esse item. Então, se fala da comunicação oral e escrita, né? O grupo também conversa um pouco sobre o conteúdo matemático, porque, afinal, se está numa feira de matemática, então, o que tem que aparecer, o que tem que ser discutido com destaque é o conteúdo matemático, né? Se olha a qualidade científica, né, do desenvolvimento desse trabalho, dos materiais apresentados, e aí entra o relato, entra o material do stand, e assim por diante, e a questão da relevância científico-social. Né? Então, esses são aspectos que estão presentes na ficha de avaliação. Quer comentar alguma coisa, Marília? Não. Tá. Agora, então... só uma coisa importante, né? Hoje, essa ficha de avaliação, então, ela apresenta os critérios que foram definidos lá no seminário de 2006, né? Então, esses critérios, eles não se alteraram aí nesses últimos quase 20 anos, né? E eles são os critérios para nortear esse processo avaliativo, né? É um critério, né? Critério porque a gente tem que avaliar os
os projetos baseado em algumas ideias, né? Então, isso é o mínimo. Então, eu acho que é bem importante. Esses critérios apresentam um mínimo que aquele grupo de pessoas tem que olhar para o trabalho, né? Pode olhar para além daquilo que está ali? Pode olhar, mas aquilo é o mínimo que tem que ser considerado. Isso. Até, né, isso é o que é oficialmente, porque o que acontece? Só podem ser modificados esses documentos nos seminários. Então, a gente até coloca para vocês que nós fizemos parte, tanto o Juniel, Marília e eu, desses estudos, que estão propondo modificações nesse instrumento de avaliação, né? A gente entende que aqueles aspectos lá, eles são aspectos que devem ser considerados aí para a emissão desse relatório síntese, né? Então, aquilo lá é como se fosse aspectos que eu vou considerar quando eu faço essa observação desse trabalho, tanto escrito quanto oral, e que vai me dar dados depois para eu conseguir conversar com os outros avaliadores dentro do meu grupo, porque sempre se orienta para que cada avaliador vá num momento diferente, que jamais 2 ou 3 avaliadores vão observar o trabalho, né? Também não precisa se identificar se é avaliador ou não, porque a feira ela é um espaço para socialização e deve socializar para todo mundo, não só para, né? A gente sempre diz que a gente não vai ter todo o trabalho de organização de algo para levar para a feira só para mostrar para 2, 3, 4 pessoas, né? E aí, esse coletivo, depois que já leu, depois que já visualizou, que já fez as suas anotações, que já dialogou lá com os alunos para tirar as suas dúvidas, né? Tudo aquilo que queria perguntar para eles, vem, discute, e aí eles elaboram, né? Eles deixam um texto para os colegas, né? E aí, nesse relatório síntese, de modo geral, então, é feita uma síntese da avaliação. Como que aquele grupo percebeu o desenvolvimento desse trabalho? Então, em termos geral, considerando o objetivo do trabalho. Então, eles vão emitir um parecer a respeito de como que ele foi percebido. E, junto disso, eles vão também colocar as considerações, né? Porque pode ser que, às vezes, eles veem possibilidade de melhoria, né? Eles viram alguma lacuna no trabalho, e aí eles vão fazer proposição para que se ajuste aquilo que, de repente, não estava bem realizado, né, no primeiro modelo. Eles também propõem sugestões, né? Você aqui, você poderia ter trabalhado também um desvio padrão para que pudesse ver qual desses 2 conjuntos seria mais adequado para a utilização, que o grupo não viu, porque às vezes o grupo não viu isso, ou às vezes até mesmo o grupo não conseguiu, porque o potencial cognitivo daqueles estudantes não é como que fosse, por exemplo, a dos meus alunos, né? Então, esse movimento, então, ele exige tempo, ele exige ética, ele exige compromisso, porque às vezes a gente fica conversando 1 hora, 1h30 sobre cada trabalho, e muitas das vezes a gente anota algumas coisas e nem sai isso daqui tudo pronto, né, ali naquele período. Se for uma feira maior, de mais de um dia, às vezes a gente consegue usar à noite, né, a partir daqui. Geralmente as pessoas se reúnem e todos os avaliadores contribuem nesse texto, que ele pode ser escrito à mão, ou nós também temos experiências deles serem redigidos dentro de um arquivo no Drive, porque daí todo mundo pode acessar, todo mundo consegue colaborar na escrita, né? Então, nós temos várias diferentes possibilidades, né? E é essa
parte aqui, é esse relato que é a comunicação, que é como se fosse o parecer que vocês deixam e que é enviado depois depois do dia da exposição ao orientador, para que ele estude junto com os seus alunos sobre como que esse trabalho foi visto e que possibilidades ele tem de desenvolvimento. Então, hoje nós temos esses 2 documentos aqui, esses 2 instrumentos de avaliação. A gente diz que o primeiro é como se fosse um rascunho, né, para a gente conseguir registrar as nossas anotações. Então, eu vou na minha individualidade, e aí eu vejo um trabalho, e eu já vou fazendo alguns registros aqui para depois ter subsídios para conversar sobre os meus colegas sobre isso, né? E enquanto o último é aquele documento onde a gente faz esse registro, deixa esse escrito de como que a gente percebeu esse texto e o que a gente sugere, né? Isso tudo, gente, tudo levando em consideração, tá? Que ele precisa ser comunicativo, que eu estou lidando, conversando com pessoas, de que isso diz do futuro dessas pessoas, tá? Então, por isso que a gente diz que é um processo delicado, né, sério, porque a gente está, como se diz, deixando um recado para os outros, né? Para os outros que passaram um tempo fazendo aquilo, né? Então, esses são os 2 documentos. Pode continuar, Marília. Coloca lá, Morgana. Eu acho que é bem importante, né, aquilo, enquanto que a Morgana coloca, né, a questão de nós termos, então, esses 2 instrumentos, né, de avaliação. Então, nós temos esses 2 instrumentos de avaliação que materializam mesmo uma avaliação formativa, no sentido de que, para além, né, isso que é bem importante a gente falar, para além de eles serem, exigirem da gente um parecer descritivo, porque esse parecer descritivo, a gente não quer que esteja só, o trabalho está muito bom, ou o trabalho tem pouca matemática, ou o trabalho não atendeu os critérios da ficha de avaliação. Nós queremos, assim como a Morgana falou, uma escrita que comunique, uma escrita que dê possibilidades, sim, Morgana, estamos vendo, uma escrita que dê possibilidades para que os autores do trabalho, professores e estudantes juntos, possam continuar caminhando com aquilo, né? Então, isso que é bem importante, a gente fala que é uma escrita que vai dialogar lá junto com os professores e os estudantes, né? Então, a gente entende que esse material deixado pelos avaliadores tem essa possibilidade. Mas como, né? Pode passar, Mariana. Isso, e que a gente entende que essa escrita deve comunicar justamente porque a gente quer que essa avaliação tenha desdobramento, porque a gente entende, né, que é uma avaliação formativa para o desenvolvimento desse trabalho, e não sobre o trabalho, né, porque se fosse sobre o trabalho, teria itens para você assinalar, né, teria uma nota para você colocar, né. Perfeito. E aí, a gente trouxe mais uma tirinha aí, né? Que a gente vê a menina colocando uma folha, um texto, né? O trabalho em cima da mesa da professora. Sim, senhora, esse é o resumo, é o meu resumo do livro. Quais as chances da senhora avaliar ele com carinho e compreensão? Né? Então, a estudante pedindo para que se avalie o texto dela aí com carinho e compreensão.
E isso é uma outra questão que a gente traz, né? Que a gente, para a gente ter essa empatia de se colocar no lugar do outro, no sentido de que, se eu fosse orientadora de um trabalho, como que eu gostaria que viesse esse relatório síntese? Com carinho e compreensão. Certamente que a gente não quer receber um parecer detonando aí o nosso trabalho e só apontando os aspectos negativos sem ser propositivo, né? Então, o carinho e a compreensão que a gente espera dessa escrita do coordenador do grupo junto com os avaliadores é uma escrita que seja propositiva, que seja provocativa, né? E que a gente sabe que não é fácil, né? Porque não é fácil a gente escrever, não é fácil a gente escrever sobre os trabalhos, sobre o trabalho do outro, né? Mas o que a gente defende aí, tá aí no slide que a Morgana acabou de colocar, né? Uma escrita que comunique as percepções dos avaliadores acerca de vários aspectos, né? Da ficha de avaliação e para além, aquilo que eu falei. A ficha de avaliação traz os critérios mínimos, não significa que o grupo não possa enxergar outros. Subsidie ações para o desenvolvimento do trabalho e busque estabelecer uma conexão com o leitor, proporcionando condições para que ele se sinta acolhido, valorizado e encorajado. Então, é o carinho e a compreensão que a estudante pede ali na tirinha. E aí, pensando nisso, né, nós trouxemos um exemplo de um relatório, de um relatório síntese elaborado por um grupo de avaliadores aqui de um trabalho da nossa feira regional, e que escreveu da seguinte forma esse parecer, né? A criatividade na introdução dos conceitos e sua conexão com o cotidiano da criança tornaram o trabalho atrativo. No entanto, a aplicação desses conceitos nos pareceu complexa para o ano escolar. Veja que em azul há uma crítica ao trabalho, mas ele começa elogiando e traz uma crítica suavizada, né? Os expositores demonstraram habilidade na comunicação, mas sugerimos simplificar os conceitos de grandezas e medidas, tornando-os mais acessíveis para as crianças. Por exemplo, veja bem, né? Os avaliadores indicam aí, sugerem explicar e vem por exemplo, utilizar noções simples de temperatura, como quente e frio. Da mesma forma, no conceito de massa, utilizar termos como leve e pesado e introduzir a balança gradualmente. Veja, o trabalho tem sua relevância social, promovendo a compreensão de conceitos matemáticos e abordando temas como saúde, uso consciente de ingredientes, educação financeira, meio ambiente e outros aspectos da vida cotidiana, enriquecendo o aprendizado das crianças. Sugerimos revisar o template da Feira Catarinense de Matemática. Continue com um ótimo trabalho. Veja, né? Aqui a gente tem o mais importante aqui, né? Ela é uma escrita que comunica, né? Os avaliadores, eles identificaram o problema aí da aplicação dos conceitos, mas eles sugeriram. Porque muitas vezes quem está lá fazendo o trabalho não tinha pensado nesses termos de leve e pesado. Não tinha pensado na abordagem do quente e frio. E os avaliadores, em conjunto, deixam essa sugestão aí para o professor e para os autores do trabalho, né? Além disso, né, eles, além dessa escrita que comunica, né, ela é importante porque muitas das vezes o orientador e os alunos, eles não viram essa possibilidade. E aí esse grupo, né, faz essa sugestão e dá um exemplo, porque se tivesse ficado só na frase anterior, né, de colocar alguma coisa mais simples, que é que são o quê? Essa coisa que traz no exemplo ali é o desenvolvimento das noções, né, de medidas. Né? A criança, primeiro, ela tem esse desenvolvimento, para depois começar a trabalhar com instrumentos de medida, com unidades de medida e assim por diante. Ela precisa entender o que é a medida, né?
Notem, por exemplo, no último item lá, que é uma sugestão. Sugerimos revisar o template da feira. Notem que aqui eles também poderiam ter trazido. Será que era para revisar quanto ao número de páginas? Ou será que era quanto ao formato? Né? O que será? Porque lá tem um número de páginas e tem um formato. Ou seria as partes do texto, né? Então, a gente vai ficar pensando, opa, né? Pode ser que os autores não compreendam o que quer dizer isso quando eles recebem. Eles olham para o texto deles e dizem assim, alguma coisa não está certa aqui, né? Então, esses estudos, nós temos essas experiências, nós temos desenvolvido bastante aqui na nossa região, né, algumas delas já ampliadas aí para a Feira Catarinense, porque nós começamos uma vez um estudo e a gente percebeu que a avaliação ela não estava cumprindo a sua função, né? Eles deixavam assim, o trabalho poderia ter tido mais matemática. Será que o autor, lendo aquilo, teria ideia do que seria esse mais matemática? Então, eram considerações que a gente julgava não formativa, né? Não iria contribuir para o desenvolvimento, né? Enquanto que, ele poderia propor, então, que percebeu-se que há potencialidades para alcançar melhor o objetivo proposto se fosse trabalhado estatística com o uso do desvio padrão para indicar não sei o quê, não sei o quê. Ele faz uma sugestão e ele até aponta o que poderia ser. E aí, isso, né, vai ser avaliado por quem recebe aquele texto. Né? Então, acreditamos que dessa forma, né, a partir de uma comunicação na forma de um parecer, os autores eles têm possibilidade, né, de discutir sobre o que foi desenvolvido e promover mudanças, né? Avaliar aquilo e promover mudanças. Então, a gente acredita que aquilo estaria promovendo o desenvolvimento do trabalho, né? Enquanto que, se eu só coloco bom, ruim, ótimo, ou colocando 7, ou só dizendo, eles poderiam melhorar a comunicação oral. São coisas que só diz, né, no caso ali, poderia melhorar a comunicação oral. Só destaca um aspecto negativo, alguma coisa que poderia ser melhorado. Então, até mesmo a gente tem conversado muito com as pessoas sobre essa questão da escrita, né? Como a Marília trouxe ali no slide anterior, essa coisa que acolhe, que encoraja. É diferente de eu dizer assim, o trabalho, a comunicação oral estava péssima, né? Não, percebeu-se que os estudantes estavam com uma certa dificuldade de apresentação, então sugere que o professor oriente melhor as partes do que deveria ser falado, como que deveria ser falado, né? É diferente do que você fazer uma crítica direta, né? E só ficar crítica pela crítica sem ser propositivo, sem ter uma sugestão, né? Então, são escritas como essa, né? Nós temos conseguido aqui, nos últimos tempos, aqui na nossa região. Então, o que a gente já percebeu nos escritos são que eles têm melhorado em termos de extensão e de teor, né? Porque depois da feira a gente sempre acompanha também como que ficou esses textos, tá? A gente também não pode dizer que 100% está de acordo com o que a gente gostaria, porque a gente também não interfere no modo de escrita das pessoas.
A gente só discute com elas antes, mas não é revisto isso, né? Na Feira Catarinense, a gente já chegou às vezes, apontar que, de repente, alguma coisa poderia ser modificada, né? Aí o grupo avalia se pode ser ou não, e reelabora esse texto para ir para os autores, né? Então, aqui a gente trouxe, então, um pouco a respeito do relatório simples, né? Oi? É que tem outro exemplo, isso que eu ia dizer. Isso, pode continuar, Amada. Ah, tá, achei que tu ia. E aí a gente, né, um outro exemplo aqui, faça uma síntese de avaliação. Então, esse grupo colocou o título, a disposição no estande e a comunicação dos expositores foram excelentes. Na comunicação oral, eles abordaram com clareza o processo de criar a receita do pão, utilizando uma linguagem adequada, como 200 gramas. No entanto, já começa elogiando e aí vem o no entanto. A organização e sistematização do relato tem potencial de melhoria. Precisamos expressar melhor o que foi feito, especialmente ao descrever as diferentes percepções das crianças envolvidas. Uma abordagem possível é explorar conceitos específicos com mais detalhes, um de cada vez, e relacioná-los à execução da receita. A estrutura do relato está organizada, mas faltam detalhes sobre como cada conceito foi abordado durante o projeto, o que enriqueceria a apresentação. Por outro lado, a origem da ideia de trazer a receita é clara, e o resgate da história familiar acrescenta valor social e cultural, incentivando a compreensão de diferentes culturas e experiências das crianças. Acho que aqui a gente tem também, né, mais um relatório bem sistematizado, bem acolhedor, numa perspectiva formativa, numa escrita que dá condição para que o professor e os autores do trabalho continuem ele. E aí, né, gente? Pode falar. Não, pode falar. Nada. E aí, de acordo com o regimento da Feira Catarinense e o que foi deliberado aí nos últimos seminários, cada trabalho exposto, ele vai, ao final da avaliação, receber uma premiação de destaque. E vai ter um destaque em algum aspecto, né? Então, a gente tem destaque em comunicação oral e ou escrita dos expositores, destaque no domínio do conteúdo matemático, na qualidade científica social, na relevância científica, na relevância social ou outro aspecto considerado adequado pelo grupo. Então, o grupo pensou em outro aspecto, destaque em qualidade artística, não sei, né? E aí, eles podem dar, então, destaque em qualidade artística. Mas o principal é que não há mais um ranqueamento e todo o trabalho ele vai ser destaque em algum critério. E que... Decidido, né, aí, então, no coletivo. E que todo mundo vai sair da feira, então, nas mesmas condições, né? Não há necessidade de sair um melhor que o outro. Então, por isso que cada um sai com um destaque, e não com 2, e não com 3, né? Isso também é pensado, então, para promover para tentar chegar nessa questão da avaliação formativa, na questão da não exclusão, na questão da equidade e assim por diante. Então, vocês podem perceber que a tarefa do avaliador é uma tarefa bastante delicada, porque ela visa promover o desenvolvimento de todos, não só dos melhores, né? A gente não quer trabalhar só com os melhores, nós queremos todos. E aí também é uma preocupação para que todos saiam da mesma forma que entraram, felizes com o espaço que foi propiciado, né? E aí, aqui estão as nossas referências, mas antes a gente também gostaria de falar que nós temos o caso também, por exemplo,
um trabalho da feira municipal, ele pode ser credenciado para a feira estadual, da estadual pode ser, da municipal pode ser para a regional, da regional para estadual e assim por diante, né? Então, quando houver esse consenso com os organizadores do evento, né, e ter essa pertinência, a gente tem trabalhado aqui na nossa região, e várias regiões do estado já têm feito isso, é assim, o grupo de avaliadores, ele tem liberdade para dizer quantos trabalhos eles se sentem à vontade para um possível credenciamento. Então, o nosso grupo de avaliação tem lá 4 trabalhos, pode ser que nós achamos que todos eles podem ser possíveis trabalhos na feira catarinense, né? E aí a gente assinala. Então, por exemplo, na última feira, nós tivemos 26 trabalhos, mas nós só tínhamos 7 vagas, né? O que a gente fez? A gente pegou todos os trabalhos que receberam esse potencial credenciamento lá da educação infantil, fizemos um sorteio para ver quem podia. Daí olhamos fizemos o sorteio dentro de cada uma das categorias, né? Então, cada grupo tem essa possibilidade. Então, é dessa forma que a gente tem trabalhado dentro das regionais, quando a regional opta, né, por aquele espaço ser um espaço para o credenciamento para uma feira de instância superior, né? Então, gente, era isso que a gente tinha, né, para apresentar para vocês, como que nós temos trabalhado dentro do espaço da Feira de Matemática, como que é trabalhada essa perspectiva formativa de avaliação, né, desde a preparação até o seu papel, a dinâmica e o modo como ela chega depois nos estudantes, né? Nós temos, Marília e eu, temos vários estudos que mostram, né, como o papel dessa avaliação, como esses envolvidos estão entendendo essa avaliação, né? O que poderia ainda vir a ser ajustado, sempre pensando nisso como se fosse um espaço formativo. E agora, então, a gente abre, né, para que vocês façam comentários, façam perguntas, considerações, né? A gente abre um espaço, então, para diálogo. Aí, se o Juniel quiser mediar, tá, estamos à disposição. Queremos agradecer, né, a explanação, aí, o diálogo e as perspectivas que vocês trazem, então, da avaliação de trabalhos na Feira de Matemática, né? A Lívia pontua no chat, então, que ótimas explicações, uma boa dinâmica. Apenas uma dúvida. Teria alguma atividade a ser preenchida na plataforma do curso? Foi até postado lá. Deixa eu só verificar qual foi a atividade que vocês colocaram. Se vocês lembrarem, tiver mais fresco na memória, pode falar, meninas. A atividade vai ser, a gente vai colocar um texto, e aí vocês vão ler, porque vocês vão fazer uma simulação. No próximo encontro presencial, nós vamos fazer uma simulação de avaliação. Então, a gente vai colocar lá um relato de experiência, e aí, no próximo encontro, a gente vai assistir a apresentação referente a esse relato de experiência, e aí a gente vai fazer a avaliação do trabalho. Certo. O relato Essa é a atividade que é próximo. Deu bolo na matemática, né? O relato de experiência. Isso. Então, o próximo encontro vai ter um texto, né? Um texto sobre uma problematização da avaliação, então, e também já fazendo esse primeiro trabalho aí da simulação, que é a leitura do relato de experiência, né? E aí, no próximo encontro síncrono, vai ser feito, então, essa simulação e um pouco um diálogo a respeito desse texto, né?
E aí eu só vou projetar aqui rapidinho. Isso. Essa dinâmica que ela está falando, esse texto, ele já está disponível no Moodle, tá, pessoal? Então, projetei aqui só para mostrar, mas ele já tem acesso também, né? Mostrar minha tela mesmo assim. O que tá? Ah, tá. Vocês estão vendo aí, né? Então aqui já tem todas as atividades na dinâmica, foi toda, e a atividade assíncrona. Obrigado, Franciele. Ela está dizendo aqui, ó, então tem a leitura de um texto, né, uma problematização da avaliação dos trabalhos expostos na física matemática, que é das próprias autoras que estão apresentando aqui, né, então da Marília e da Morgana, que então o link já está aqui disponível, e aí também tem a preparação para a simulação da atividade avaliativa, né, então onde vocês vão ter que ler, né, esse relato de experiência, e na próximo encontro, né, serão então debatido, né, e vão discutir em cima desse relato, tá? O link do relato está lá disponível no Moodle também, e a nossa próxima atividade síncrona será no dia 16 de julho, né? Ginel, não sei se você colocou tudo já no mas o link do vídeo deixa para fazer só no próximo evento, acho que, né, Marília? Só no próximo encontro, né? Uhum, isso. Ok, Só no próximo. Não, tá bom Então, então. beleza. Esse ajuste eu faço. Tá? Então, na questão de dinâmica e como é que vai funcionar, esse módulo já está disponível lá no Moodle e também já foi apresentado aqui pela Morgana, né, e Marília. Se tiverem mais alguma pergunta... Então é isso, gente. Boa noite a todas. Acho que já está despedindo, acho que não, né? E todos. Isso. Eu só tenho a agradecer, então, vocês duas, tá? E também aos participantes que estão aqui com a gente, né? Acredito que muitos são onde está o frio, né? Nessa noite gelada. E nos encontramos, então, no nosso próximo encontro síncrono, né? E aí, qualquer dúvida que tiver, nós estamos ali à disposição, só mandar mensagem que a gente vai dialogando aí. Ok, pessoal? Vou parar a gravação aqui. Abraço, gente. Tudo de bom. Abraço.